Então, em uma dessas histórias, eles estão lutando contra anjos que estão ameaçando a Terra. Quando Cristo voltar, ele virá com seus anjos para destruir a Terra com fogo. Agora, em Apocalipse, está escrito que 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, unirão as forças armadas do mundo para lutar contra a vinda de Cristo. Portanto, você verá um padrão. Todos esses filmes de quadrinhos, todos esses filmes diferentes estão dando a você a história de que precisamos nos unir e salvar a Terra de alguma ameaça externa que está chegando. Eu me apaixonei, sou uma vítima do que a mídia pode fazer com alguém. Eu me apaixonei por ele. Quando vi Marilyn Manson, disse que queria ser igual a ele. E ele se tornou meu ídolo. Quando vi The Craft, o filme que meus pais não queriam que eu visse, quando vi The Craft, ele me atraiu para a bruxaria. Comecei a usar pentagramas e a me vestir toda de preto e a pesquisar sobre feitiços e se eles funcionavam e todas essas coisas, além de ir a cemitérios para tentar caçar fantasmas, brincar com tábuas Ouija e cartas de tarô. A mídia é poderosa. Como você está, pessoal? Meu nome é Mike. Jenny, eu trabalho para o Little Light Studios. Se você ainda não ouviu falar do Little Light Studios, nós analisamos muito as mensagens contidas nos filmes. Sabemos que a mídia é uma ferramenta muito poderosa. Qualquer pessoa que seja, você sabe, uma grande corporação, eles gastam milhões de dólares para dar produtos às celebridades porque sabem que se a celebridade usar aquele produto, comer aquele produto ou beber aquele produto, que eles receberão o pagamento que ele voltará. Eles chamam essas pessoas de influenciadores por um motivo. Portanto, sou a prova viva de que a mídia é muito poderosa e tem um impacto no meu testemunho. Você sabe, eu fui criado na igreja, meus pais me ensinaram todas as coisas certas. E eles disseram, você sabe, não vamos assistir aos Simpsons, não vamos assistir a Beavis e Butthead, não vamos assistir a MTV e todas essas coisas. Comecei a ficar curioso porque meus pais não estavam me explicando o porquê, por que não podemos assistir a essas coisas. Por isso, na Little Light, gostamos de explicar o porquê. Acho que se você não tiver o porquê, se for apenas do tipo, não faça isso porque eu disse, você só vai causar curiosidade, rebelião, e foi assim em minha vida. Então, quando cheguei à idade em que eu podia ficar em casa enquanto meus pais iam ao supermercado, você não sabia o que fazer. Se eu passasse a noite na casa de um amigo, os pais desse amigo não tinham as mesmas, você sabe, as mesmas proteções que os meus tinham. Então eu estaria jogando Mortal Kombat. Era como o primeiro videogame violento e era divertido. Eu assistia a MTV e via o Spring Break e todos estavam, você sabe, de biquíni e estavam ficando bêbados e havia uma banda tocando no palco e parecia divertido. E eu pensei, eu sei que um cristão não deve estar nesse ambiente. Então o cristianismo é apenas para impedir que as pessoas se divirtam? Então eu realmente fui seduzido pela mídia. Satanás faz com que o pecado pareça divertido. E ele o embala de uma forma que é como se você dissesse, sim, nós tivemos essa festa furiosa e foi muito divertido. Foi incrível. E os créditos rolam. O que eles não mostram a você é o acidente de trânsito causado por dirigir embriagado a caminho de casa que matou alguém, ou o gravidez indesejada que terminou em um aborto, e todo esse drama e as DSTs e todas essas coisas. Como se essa fosse a parte que Satanás não mostra a você. O pecado é divertido por um tempo. Isso é bíblico. Mas no final das contas, ela tem um único destino: morte e destruição. Por isso, Satanás adora usar essa ferramenta. A mídia é uma ferramenta muito poderosa. Líderes mundiais em todo o mundo têm usado a mídia como propaganda para, você sabe, fazer com que as pessoas pensem de uma determinada maneira sobre si mesmas ou sobre outra pessoa. Você sabe, propaganda é pintar alguém de forma tendenciosa apenas usando imagens ou palavras. Então acabei vendo Marilyn Manson pela primeira vez e pensei, quero ser como ele. Então comecei a fazer perguntas difíceis. A igreja não tinha boas respostas para mim. E pensei, bem, você sabe, a igreja é realmente tacanha e ignorante, e vou procurar a verdade em outro lugar. Sempre busquei a verdade durante toda a minha vida, com a mente aberta, cético, buscando a verdade. Então comecei a procurar a verdade em outros lugares, o que me levou ao caminho do ocultismo, porque eu era obcecado por Marilyn Manson. Foi lançado o filme The Craft, com 4 garotas gostosas do ensino médio que praticavam bruxaria, e não parecia um conto de fadas. Não se parecia com Harry Potter e coisas do gênero. Eles estavam literalmente fazendo feitiços de ligação. Elas estão fazendo com que um cara se apaixone por elas.
Eles estão mudando a luz da rua enquanto dirigem. E havia um poder sobre isso que eu queria. E assim, você sabe, verá alguns exemplos que mostram como Satanás usa a mídia. Fazer Deus parecer um tirano, um vilão, fazer Satanás parecer um mocinho, você sabe, alguém que simpatiza com o diabo, alguém que é mal compreendido. E é isso que é o gnosticismo. Portanto, o título desta apresentação chama-se Propaganda Gnóstica, porque o gnosticismo é basicamente luciferianismo. Os gnósticos acreditavam que Lúcifer era o anjo bom que veio até Adão e Eva para tentar libertá-los desse Deus tirano e ditador que os mantinha nesse jardim perfeito. E ele estava tentando evitar que eles tivessem conhecimento. É por isso que ele não queria que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se trata apenas de conhecimento do bem. É o bem e o mal. E é isso que Deus queria nos manter longe do conhecimento do mal, mas dentro dele. Gnosticismo. Lúcifer é o herói. Ele é o bom moço porque é. Libertar Adão e Eva. Ele é. Iluminando-os para que possam se tornar mais evoluídos nisso, você sabe. Era Yahweh quem estava tentando impedir que eles tivessem esse conhecimento e evoluíssem. Espero que meus slides estejam na tela, pois vou começar a examiná-los. Então, a ficção, as histórias fictícias podem ter influência? Essa é a questão. Recebemos muitas críticas sobre o Little Light Studios. Cobrimos esse assunto o tempo todo, constantemente, há mais de 12 anos, e estamos divulgando informações. Veja, eles estão fazendo a mesma coisa. Hollywood está fazendo a mesma coisa. Eles estão divulgando a mesma história em um pacote diferente várias vezes. E a reação que recebemos o tempo todo é do tipo, olha cara, é um filme de ficção, não sou fictício. Portanto, sei a diferença entre ficção e realidade, e alguns filmes não vão mudar minha visão de mundo. E veja bem, isso pode ser verdade em sua vida. Você pode estar tão fundamentado na verdade que não terá seu rosto abalado, mas pense no conhecimento do Evangelho que está chegando ao mundo. Está vindo apenas deste pequeno canto aqui, você sabe, como um pequeno aparelho no banheiro, ou 2 ou 3 canais na televisão, ou os poucos canais no YouTube, ou qualquer outro. Mas a maior parte da mensagem que as pessoas estão recebendo é que a bruxaria é legal. New Age e Yoga são, você sabe, ótimos exercícios para a mente e o corpo. E todas essas outras religiões estão sendo expulsas. E nos filmes, que mensagem está sendo passada repetidamente? Repetição, é hipnose, é programação. É por isso que você chama isso de programação. Hollywood. Por que ela se chama Hollywood? Porque é com a madeira do azevinho que se fazem as varinhas das bruxas, e é com o azevinho que elas são feitas, porque as bagas são conhecidos por fazer você dormir. Então Hollywood está literalmente embalando o seu feitiço, está lançando um feitiço, lembre-se da transmissão, está lançando um feitiço sobre a humanidade os embala para dormir, dando-lhe sua mensagem. Muitos desses termos estão bem na nossa cara, os ídolos americanos, certo? Eles são literalmente ídolos. Esses atores são as estrelas, você sabe, biblicamente as estrelas são anjos. Celebridades, nós celebramos essas pessoas. Programação, então todo o caminho largo, você sabe, o largo é o caminho para a morte e a destruição, o estreito é o caminho para a vida. Portanto, muitos desses termos estão bem diante de nós e muitas pessoas nem sequer os reconhecem. Mas as histórias fictícias podem ter influência. Então, aqui está um exemplo. Um menino que gritava lobo. Você tem alguma influência? Por que os pais leriam essa história para seus filhos? Porque eles estão tentando dar uma lição de moral. A lição é que a moral da história é que os mentirosos não serão recompensados, mesmo que digam a verdade. Ninguém acredita neles. Agora, um pai poderia simplesmente dizer, ei, não minta, porque você terá problemas se mentir. Mas isso não será tão eficaz quanto contar uma história, porque as histórias são poderosas. As histórias têm impacto, mesmo que sejam ficção. The Lorax, do Dr. Seuss, uma história fictícia sobre árvores que não existem na realidade, mas que estão tentando ensinar uma moral. Ele diz que, a menos que alguém como você se importe muito, nada vai melhorar. Não é. Portanto, a moral da história é, vamos cuidar do meio ambiente. Não vamos jogar lixo, não vamos cortar árvores e tudo isso. Essa é a moral da história.
embora se trate de personagens fictícios, de um mundo fictício. É sobre uma árvore fictícia que nem sequer existe, mas há uma moral nela. Portanto, sabemos que as histórias fictícias têm algum tipo de agenda, se você preferir, nelas. As pessoas estão recebendo essa mensagem? Propaganda. A definição é informação, especialmente de natureza tendenciosa ou enganosa, usada para promover ou divulgar uma determinada causa política ou ponto de vista. Portanto, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não tenho nenhuma opinião sobre essa pessoa na tela, mas se você olhar a foto à esquerda, Apenas uma foto, você pensa, nossa, esse cara é um salvador. ele tem uma auréola. Tipo, eu posso confiar nesse cara. Ele será alguém em quem eu deveria votar. Ou se você olhar para a foto à direita, você pensa, nossa, esse cara é um mentiroso. Você não pode confiar nele. Então, simplesmente pintar chifres com spray em alguém, ou talvez um bigode quadrado em seu rosto, isso dá uma imagem, certo? Isso diz que sem dizer uma palavra, você olha para aquela pessoa e sabe que ela está sendo retratada como uma pessoa ruim. É assim que Satanás usa Hollywood. Ele conta histórias e você pode pensar, não, ele é o vilão. Veja, ele parece maligno. Ele tem chifres. Bem, não olhe apenas para a imagem, porque a imagem é a propaganda. Observe o personagem. O que ele representa? O que significa o nome dele? Quero dizer, essas coisas são tão profundas. Muitas vezes as pessoas dizem, vocês estão se aprofundando demais nisso. Não, eles dizem que é apenas entretenimento sem sentido. Isso não é verdade. Na verdade, isso é um tapa na cara dos roteiristas e diretores. Há muita coisa envolvida nesses filmes de Hollywood, nos quais eles gastam milhões de dólares, às vezes bilhões. Na verdade, eu pesquisei sobre The Matrix Changed My Life. Há testemunhos de pessoas que disseram, The Matrix literalmente mudou minha vida. Como eu assisti a esse filme, não penso da mesma forma. E então dizemos a mesma coisa. Pensamos, ei, esse filme tem uma mensagem que pode mudar sua vida. É poderoso. Não. Você está se aprofundando demais no assunto. Você não pode ter as duas coisas. A mídia é poderosa. Isso pode mudar sua vida. Isso pode mudar completamente sua visão de mundo. E é como se tivéssemos uma opinião tendenciosa se acharmos que isso pode nos afetar negativamente, porque queremos sentir que estamos no controle de nossos próprios pensamentos e coisas assim. Portanto, Hitler usou propaganda. Ele se fez parecer, você sabe que as crianças o adoram. Há uma pomba voando sobre sua cabeça e esses feixes de luz como um salvador. Os líderes militares do mundo usam propaganda militar ou propaganda na mídia, como pôsteres. Mas agora temos coisas como filmes com, você sabe, todos esses truques subliminares. Há algo em segundo plano. Seu nome significa algo, o personagem. Há muita coisa aqui. Não se trata apenas de entretenimento sem sentido. Jesus conhece o poder da ficção. Em Mateus 13:34 está escrito que Jesus falou todas essas coisas às multidões em parábolas, o que é uma história fictícia. E sem uma parábola ele não lhes falou. Portanto, Jesus estava literalmente ensinando o evangelho usando histórias fictícias. Sabe, se você fosse ouvir Jesus pregando no Monte das Oliveiras ou em uma colina em algum lugar e tomasse tudo o que ele dissesse como uma história literal, você sairia de lá pensando, sim, ouvir um cara me ensinar como plantar e como construir uma casa sobre uma rocha. Não, havia uma moral nisso, e você deveria entender essa moral, ou então perderia o sermão inteiro. Portanto, Jesus conhece o poder da ficção. Como Satanás falsifica isso? Satanás falsifica tudo. Ele não é original. Tudo o que Satanás faz é a falsificação do que Deus está fazendo, porque ele trabalha por meio do engano. Ele não pode simplesmente se apresentar como um mentiroso absoluto, porque ninguém acreditaria em uma mentira. Uma mentira é facilmente reconhecida. Ele usa o engano. Ele fala com 99% de verdade, mas 99% de verdade não é verdade. Quando ele conversou com Eva no jardim, disse, Deus não disse que você poderia comer de todas as árvores? Bem, sim, isso era verdade, exceto a parte em que ele disse, mas não desta árvore, certo? Portanto, Satanás adora usar a verdade e misturá-la com o erro. E Satanás está dizendo, você sabe o quê? Jesus contou histórias, eu vou contar histórias. Vou contar o meu lado da história por meio dessa mídia incrível, por meio de Hollywood, com efeitos especiais e explosões e essas histórias incríveis.
Mas a questão é, qual é o lado de Satanás da história? Deus é um tirano. Ele tem todas essas regras que ninguém pode cumprir, é um vilão, quer destruir o mundo e quer matar toda a sua família e amigos. Esse é o lado de Satanás da história. E o lado dele é do tipo, olhe, estou apenas tentando salvar a humanidade, sou incompreendido e não há perdão para mim. É uma história de simpatia pelo demônio. Você verá a mesma coisa em muitos gêneros diferentes de filmes. Assim, eu poderia dar a você 1 hora inteira ou mais apenas sobre filmes de super-heróis. Eu poderia dar a você 1 hora inteira ou mais apenas sobre a Disney, ou apenas sobre videogames, ou sobre qualquer um desses assuntos. Mas vou analisar e dar alguns exemplos de quase todos os gêneros para que você possa ver que não se trata apenas de uma coisa. Porque se eu fizesse apenas super-heróis, você diria, ei, eu nem assisto a filmes de super-heróis. Mas isso está presente até mesmo nos artigos infantis. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem, cara, vocês estão fazendo uma tempestade em copo d'água com um filme infantil. Não. Você deve ficar ainda mais irritado com o fato de que isso é entretenimento para crianças. Por exemplo, vocês não estão chateados com um filme infantil. Não, estou chateado porque há uma mensagem, uma agenda, uma propaganda no entretenimento das crianças. Isso é o que me irrita. Então, o Parent Map, que não é um site cristão, diz 15 filmes que ajudam as crianças a fazer a coisa certa. Ele diz que nós, pais, trabalhamos duro para ensinar nossos filhos a fazer o que é certo. Nem sempre é fácil ter conversas sobre como fazer a coisa certa, e é por isso que recomendamos essa estratégia inesperada para ajudar. Assista a um filme. Então você sabe, às vezes parece que sim. Os cristãos são os únicos que querem fazer pressão e dizer, a mídia não é influente. Não, as pessoas seculares sabem que ele é influente. É por isso que eles são chamados de influenciadores. É por isso que eles gastam milhões de dólares para dar esse produto a alguma celebridade. E ele diz: o Screen Rant, que também não é um site cristão, apresenta 10 filmes infantis com péssimas lições de moral. E continua falando sobre o filme Moana, e diz que um dos maiores momentos do filme é quando Moana desafia as ordens de seus pais e sai sozinha para o oceano. Embora seja um momento inspirador, também parece sugerir que, se houver algo que uma criança realmente queira fazer, ela não precisa dar ouvidos aos pais. Isso não ocorre apenas em Moana. Você verá que a Disney adora dar a história, quebrar as regras e seguir seu coração. Todos os filmes. E você também pode falar com os mortos. O Rei Leão conversa com seu pai morto. Mulan fala com os ancestrais, Pocahontas fala com os elementos e com as pessoas mortas e todas essas coisas. A Disney adora colocar o espiritualismo, quebrar as regras, seguir seu coração. Seguir seu coração é apenas uma forma bonita de dizer, faça o que você quer. A Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Porque nossas emoções sobem e descem como uma montanha russa. Você não pode confiar em suas emoções. Você não pode confiar em seus sentimentos. Está vindo um engano sobre o mundo e você será enganado, a menos que esteja fundamentado na verdade. Porque você verá sinais, prodígios e milagres. Você terá emoções e sentimentos e todas essas coisas que, você sabe, entes queridos mortos conversando com você e todas essas coisas que mexem com o coração. Satanás vai enganar o mundo inteiro. Diz que o dragão vai enganar o mundo inteiro. Como ele vai fazer isso? Acredito que a mídia terá uma grande influência na preparação das mentes para lutar contra Cristo, para ficar do lado de Satanás e para seguir suas emoções. Assim as crianças imitam a ficção. Vemos isso, você sabe. Eles adoram seus heróis de quadrinhos e se vestem como eles. E uma criança tentará pular de uma sacada depois de assistir ao Super-Homem. Na verdade, ouvi uma história de 3 crianças que deixaram uma aranha morder suas mãos depois de assistir ao Homem-Aranha. E todos eles tiveram que ir para o hospital. Mas e se o herói for o demônio? Você tem esses quadrinhos da Marvel que também estão na DC e que são chamados de Filho do Diabo Azul de Satanás. Satana, a filha do demônio, como se eles estivessem literalmente tornando os heróis satânicos. Eu não leio isso. Não leio os que são sobre o diabo. Muitos desses heróis são simplesmente sombrios. Strike Force, Hellstrom, Satana novamente.
Mas mesmo aqueles que você acha que são mais, sabe, não tão sombrios, eles não escondem o fato de que são deuses. Eles são literalmente chamados de deuses perdidos. Aqui você tem a Mulher Maravilha, o Batman e o Super-Homem, chamados de Trindade. Você tem o God Squad e o cara tem um pentagrama no peito. Eles são deuses reembalados. Vamos ouvir isso do próprio artista Miles. Não se trata apenas de eu ser um cristão zeloso tentando fazer algo a partir do nada. CBR é comicbookreview.com, não um site cristão. É tudo sobre histórias em quadrinhos. E diz livros sagrados, 15 histórias divinas em quadrinhos, e no artigo diz: Super-Homem, Batman, Caçador de Marte, Lanterna Verde, Mulher Maravilha e Aquaman. Todos eles representando coletivamente os deuses clássicos com os quais mais se assemelham. Outro motivo é que você teve algumas histórias fantásticas, algumas das quais estão fundamentalmente enraizadas na mitologia clássica, de modo que estão substituindo os deuses clássicos. As histórias são baseadas em uma mitologia clássica. Nas edições 6 a 8, por exemplo, a equipe luta contra anjos reais que ameaçam a Terra. Um anjo, Zuriel, até luta lado a lado com a equipe. Então, em uma dessas histórias, eles estão lutando contra anjos que estão ameaçando a Terra. Que anjos estão ameaçando a Terra? Quando Cristo voltar, ele virá com seus anjos para destruir a Terra com fogo. Agora, em Apocalipse, está escrito que 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, unirão as forças armadas do mundo para lutar contra a vinda de Cristo. Portanto, você verá um padrão. Todos esses filmes de quadrinhos, Todos esses filmes diferentes estão dando a você a história de que precisamos nos unir e salvar a Terra de alguma ameaça externa que está chegando. Sempre a mesma história. É o fim do mundo. Todos nós tivemos que nos unir e lutar contra essa ameaça cósmica. É a mesma história. o que é isso? É propaganda satânica para nos levar a um ponto em que, por meio de programação preditiva, estaremos do lado de Satanás lutando contra Cristo. Se realmente acreditamos que a profecia bíblica é verdadeira e ela diz que os espíritos imundos vão unir as forças armadas do mundo para lutar contra Cristo, será que realmente acreditamos que isso vai acontecer? E se acreditamos que isso vai acontecer, como isso vai acontecer? Por meio de propaganda como essa repetidamente. Programação de lavagem cerebral e hipnose. Esse artigo continua dizendo, mas o mais importante é que, como deuses, personagens como a Mulher Maravilha, por exemplo, são mostrados como mais fortes e sábios, enquanto o Super-Homem está no auge de seu poder. O Batman, por sua vez, interpreta o Deus Supremo do submundo. Batman é o Deus do submundo. Ele não é apenas um bastão. Eu achava que ele era um morcego, mas veremos pela boca dos próprios artistas que esses heróis são literalmente deuses reempacotados. Esse Batman é literalmente um demônio. Vamos ouvir tudo isso aqui mesmo. Os deuses antigos da Grécia, Roma e Egito ainda existem, só que hoje eles usam spandex e capas. O Super-Homem é Zeus, o Batman é Hades, o Aquaman é Netuno, e eles se encaixam no panteão de deuses de várias culturas diferentes. Então ele literalmente disse, você sabe, Batman é Hades, Superman é Zeus. Grant Morrison é um dos escritores mais populares de todos os tempos, como se fosse o Hélio Grácio dos escritores de quadrinhos. E ele está dizendo a você que esses heróis são deuses reempacotados. Agora, quando a Bíblia diz que você não deve mencionar os nomes desses outros deuses, e aqui estamos nós lendo histórias em quadrinhos que literalmente contam a você a mitologia desses deuses clássicos, que Deus disse que nem sequer mencionam seus nomes, e estamos usando a camiseta e temos o pequeno ídolo em nossa prateleira, talvez um deles. Talvez colecionemos pequenas estátuas desses deuses clássicos. Grego, romano e nórdico. É aqui que um dos artistas vai dizer que o Batman é literalmente um demônio. Um dos motivos pelos quais o Batman é tão popular há tanto tempo é que sua iconografia é a de um demônio. Quero dizer, veja as pinturas medievais de demônios nos museus, as asas de morcego, os chifres. Ele se parece com algo sombrio e maligno, e suas origens estão em um ato de assassinato, mas ainda assim ele está do seu lado. E ainda assim ele está do seu lado. Ele é um demônio, mas está do seu lado.
Os quadrinhos são literalmente chamados Batman Birth of the Demon, Nascimento do Demônio, Batman Son of the Demon, Filho do Demônio, Batman Tales of the Demon, Contos do Demônio. Ele não é um morcego, é um demônio. Isso vem dos títulos dos quadrinhos da boca do autor, e mesmo que você ache que ele não é um demônio, ele é o deus do submundo. Hades, ele é Satanás. Literalmente. Ao Flash antigo e ao novo Flash. Ao Flash antigo e ao novo Flash. A carne velha é a contraparte perfeita para Hermes ou Mercúrio nos mitos antigos. Você percebe isso imediatamente quando vê o capacete. O capacete com as asas refere-se ao deus dos mensageiros. De uma forma fascinante, os artistas que estão criando os quadrinhos de hoje estão fazendo um trabalho heróico ao pegar as histórias atemporais que começaram no mundo dos mitos e trazê-las para o futuro. Você está comigo? Portanto, esses autores não estão escondendo isso, eles estão dizendo abertamente a você que esses super-heróis são deuses, são falsos deuses. Ele disse que eles estão pegando a mitologia clássica e a estão dando novamente para as pessoas de agora. Então, aqui está o Grant. Morrison, você sabe, pense sobre isso. Se eu chegasse perto do seu filho e dissesse, cara, você precisa ler este livro. E eles perguntam, bem, do que se trata? Bem, na verdade, o autor canalizou um demônio e o demônio disse, ei, escreva esse evangelho para o mundo e isso evitará que você morra. Sim. Imagine se eu desse um livro para o seu filho e dissesse que os demônios disseram ao autor para escrevê-lo ou ele iria morrer. Você os deixaria ler esse livro? Não, espero que não. Bem, Grant Morrison vai dizer a você que está literalmente escrevendo suas histórias porque estava prestes a morrer. Ele viu o Jesus gnóstico e disse que você não precisa morrer. Tudo o que você tem de fazer é escrever o que lhe dissermos para escrever. E Grant Morrison disse que eu faria isso, porque ele não queria morrer. Tudo o que ele desenhava estava acontecendo com ele. Ele escreveu que o personagem ficou com furúnculos e ele ficou com furúnculos. Ele escreveu que seu personagem estava prestes a morrer e começou a morrer, e foi quando essa experiência aconteceu. Eu me tornei o personagem, usava as roupas, ia aos lugares, fazia as coisas, realizava os rituais. Eu estava convivendo com os deuses e, em seguida, colocando-os de volta na história em quadrinhos e sendo afetado pelo que estava na história em quadrinhos. Quando Grant estava trabalhando em The Invisibles, ele ficou doente bem na época em que o personagem ficou doente. Eu estava suando constantemente, estava tendo febres e tremores e rigores. Não conseguia mais me levantar e me deitei em frente à lareira da minha casa. Quero dizer, ele pensou que ia morrer. Quero dizer, ele começou a chorar e estava ele estava delirando, cara. Delirante. E de repente uma coluna gigante de luz entra pela porta. Quero dizer, lembre-se de que estou alucinando, mas essa foi uma das alucinações mais incríveis que já tive. E é Jesus. A primeira coisa que ele disse, que foi o que eu coloquei na coluna, foi uma voz que se anunciou de repente. Eu não sou o Deus dos pais de vocês. Eu sou a pedra oculta que quebra todos os corações. Então ele me disse, ok, você está prestes a morrer agora, mas não precisa morrer. E eu disse, olha, eu realmente não quero morrer. O que eu preciso fazer? E ele disse, bem, se você quiser ficar aqui, terá que trabalhar para nós. Você sabe, é preciso espalhar a luz. Se você quiser ficar aqui, se quiser continuar vivo, terá de trabalhar para nós e espalhar a luz. E foi isso que Grant Morrison concordou em fazer. Ele está espalhando a luz das doutrinas demoníacas. Você sabe, a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é isso que está acontecendo hoje. Quantas pessoas estão deixando a igreja, deixando a fé, e estão obcecadas por histórias em quadrinhos, Hollywood, filmes, todas essas coisas? Eles estão sendo alimentados com doutrinas de demônios. Aqui está Gerard Way, do My Chemical Romance, que também escreve quadrinhos junto com Grant Morrison, e ele vai literalmente dizer a você que somos os novos discípulos, que a cultura pop é o novo evangelho, é uma nova religião, e estamos dando a você uma nova versão da Bíblia para a era atual. Ouça o que ele diz. Se você é fã de alguma coisa, seja de Buffy ou do Super-Homem ou de qualquer outra coisa, os verdadeiros fãs obstinados, acho que há quase um motivo para que nos chamem de discípulos de uma forma estranha. Porque acho que há essa conexão com a mitologia que quase levamos para o lado pessoal. Porque é assim,
de muitas maneiras estranhas, você sabe, e as pessoas vão me odiar por dizer isso, religião ou mitologia. É nossa diretriz para obter nosso código moral, nossa integridade e nossa coragem. Na verdade, nós os usamos como base, e isso me fez pensar que, se esse for o caso, e realmente for, a cultura pop é a nova mitologia. Então, se esse for o caso, que poder louco que qualquer um de nós tem. Eu descrevo isso para ele como se você estivesse fazendo uma série contínua da Bíblia. É quase como se você estivesse fazendo uma série contínua da Bíblia. Somos discípulos. A cultura pop é a nova religião. Ele não está exagerando. Ou seja, ele está lá dentro dizendo a você, é isso que estou vendo. Foi isso que vivenciei. Cara, ele lida com os fãs o dia inteiro. Ele vê de dentro, como um insider, o que isso está fazendo, que a cultura pop é realmente uma religião. E, como disse Grant Morrison, ele está escrevendo doutrinas de demônios e as está oferecendo ao mundo. É com isso que estamos entretendo nossas mentes. Neste clipe, você vai ouvir como a história em quadrinhos final é quando todos os deuses gregos, nórdicos e romanos se reúnem e lutam contra o Armagedon. O grande clímax da carreira de Grant, perto do final da década de 90, foi a Terceira Guerra Mundial, que culminou com todos os homens. A maioria das mulheres e crianças da Terra herdaram temporariamente superpoderes para que pudessem se unir à Liga da Justiça e lutar contra os inimigos. Armageddon visto de cima. Foi uma visão incrível. 6 bilhões de pessoas, todas saindo da Terra, todas voando, olhando para o céu. São 6 bilhões de pessoas. O grande clímax sinal surpreendente. 6 bilhões de pessoas, todas saindo da Terra, todas voando. Isso é literalmente o que a revelação diz. Que os demônios vão unir os exércitos do mundo para lutar contra a vinda de Cristo. A história em quadrinhos diz que todos no planeta Terra estão se unindo, saindo da Terra e lutando contra o Armagedon de cima. Você está vendo isso? Espero que isso esteja claro como cristal e que não pareça. Estou apenas tentando distorcer as coisas e fazer algo a partir do nada, como se isso estivesse literalmente dando a você o lado de Satanás da história. Isso é Satanás contando o lado dele da história e ele está dando a você muito mais do que a igreja. As pessoas vão à igreja 1 hora por semana para ler a Bíblia, talvez, se tiverem uma chance, você sabe, se pensarem sobre isso, se você tiver tempo para isso, sente-se e encha sua mente com o lado de Satanás da história repetidas vezes. Mesmo que isso não mude sua visão de mundo, você está perdendo seu tempo, por exemplo. Você está enchendo sua mente com uma mensagem que vai contra o seu Deus. Isso faz com que o Deus de vocês pareça um vilão tirânico e glamoriza a bruxaria, glamoriza o ocultismo, glamoriza Satanás, simpatiza com o diabo. Há muitas razões pelas quais precisamos nos afastar dessas coisas. Você sabe, cantamos essas músicas. Cuidado com os olhos que você vê, cuidado com os ouvidos que você ouve. Depois, quando ficamos mais velhos, dizemos, isso não me afeta, posso assistir, posso consumir todas essas coisas. Por isso vou examinar alguns filmes diferentes. Matrix foi um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Meus filmes favoritos foram Matrix e a série Terminator. Esses foram os meus melhores momentos. Eu adoro viagens no tempo de ficção científica, todo esse tipo de coisa. Portanto, lembre-se do que eu disse. Não julgue pelo que você vê. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Propaganda é desenhar uma auréola sobre alguém. Desenhar alguns chifres em alguém. Portanto, não olhe para as imagens. Veja quem eles representam. Olhe para o personagem real. Não para a ilusão, não para a máscara na frente. Os vilões da Matriz são 3 seres que falam da mesma forma e terminam as frases uns dos outros. Eles são literalmente como uma trindade e dizem que são assassinos e policiais secretos. Se eu tivesse que descrever Deus, ele seria como um policial secreto, certo? Você não consegue vê-lo. Ele é um segredo e é o responsável pela aplicação da lei, certo? E então ele diz: eles tinham idade suficiente para testemunhar a criação do paraíso. Tinham idade suficiente para testemunhar a criação do paraíso e dos protótipos da matriz do pesadelo. São uma representação de Deus da divindade, são o vilão, são aqueles que estão tentando garantir que todos sigam as regras, certo? E Neo é abordado por um homem chamado Morpheus, que está usando uma jaqueta longa.
Não é couro. A jaqueta é feita de escamas, escamas de répteis. Ele está vestindo um longo casaco de escamas e diz: "Posso abrir seus olhos." Se você ingerir essa pílula vermelha, pense no Jardim do Éden. O azul representa a lei. E ele diz que se você tomar a pílula azul, poderá ficar na terra do nunca. Você não saberá a verdade. Você nem vai se lembrar dessa experiência. Você vai continuar vivendo no perfeito Jardim do Éden, em que esse Deus vilão o colocou, ou você pode tomar essa pílula vermelha que abrirá seus olhos. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Como você pode ver, há um paralelo entre ele e a serpente no jardim. Até mesmo os óculos dão a ele esses olhos penetrantes, e quando Neo pega a pílula vermelha e a coloca na boca, a câmera passa para Morpheus, e você o vê dar um sorriso maligno, e vê raios e trovões ao fundo, como se Deus estivesse zangado com a decisão. Isso é muito, muito profundo. Venha comigo. Os irmãos Wachowski, que agora são as irmãs Wachowski porque são transgêneros, disseram que esse filme é gnóstico. Não estou inventando isso. Eles estão literalmente dizendo a você que é gnóstico. Eles estão dizendo a você que é tão profundo que tudo sobre os nomes e tudo tem significado. E muitas pessoas dirão a você que esse filme mudou minha vida. Agora eles não vão gostar do que estou dizendo sobre isso, porque o que estou dizendo é: ei, não deveríamos estar assistindo a isso porque isso afeta a sua vida e ataca seu Deus e sua religião. Mas se você pesquisar The Matrix Changed My Life, verá que muitas pessoas admitem isso. Eles até escrevem relatórios escolares sobre isso e fazem isso na faculdade e todas essas coisas. Foi um filme impactante. Então, depois que ele toma a pílula, Morpheus o leva para a matriz e mostra a ele um novo conjunto de olhos. Ele está abrindo os olhos. Agora ele vai lhe mostrar. Veja bem, este é um mundo que segue as regras. A luz, todos eles estão esperando. Observe o que está representado aqui. Tudo é preto e branco. Não há cinza. É apenas certo e errado. Não há meio termo. Há até freiras representadas para representar a religião, e todas elas estão esperando a luz mudar, e todas elas estão caminhando em nossa direção, mas Morpheus e Neo caminham na contramão. Isso é muito simbólico, muito profundo. Eles estão andando na contramão e esbarrando nas pessoas porque estão indo na direção errada. Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. E então, Morfeu diz que esse é o nosso inimigo. Professores, advogados, carpinteiros, eles são o inimigo. Por que ele escolheria essas três coisas? De tudo o que ele poderia ter dito, professor, advogado, carpinteiro. Esse é Jesus. Esse é Yeshua. Ele é nosso defensor. Ele é um advogado. Ele é um professor. E ele é um carpinteiro. De todas as pessoas da história que você pode imaginar que foram as três coisas, ele é como um professor. Você pode ter certeza de que, se você é um advogado e um carpinteiro, Jesus é o único em quem posso pensar, e ele diz que é o inimigo. Agora, no final do filme, Neo entra em uma cabine telefônica e liga para a Matrix. A Matrix é o sistema de regras, o sistema que Deus criou, e ele está falando com a Matrix, e isso é o que ele diz no final. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar.
Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. Essa é a moral do filme. Essa é a lição com a qual eles querem que você saia. Ele diz: eu sei que você está lá fora. Posso sentir você agora. Sei que você está com medo. Você tem medo de nós. Você tem medo de mudanças porque Deus nunca muda, certo? Não conheço o futuro. Não vim aqui para dizer a você como isso vai terminar. Eu vim aqui para dizer a você como isso vai começar. Vou desligar o telefone e depois mostrarei a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Vou mostrar a eles um mundo sem você. Um mundo sem regras e controles, sem fronteiras ou limites, um mundo onde tudo é possível. O que vamos fazer a partir daqui é uma escolha que deixo para você. Essas são as palavras de Satanás para Deus. Ele está dizendo que Satanás sempre quis fazer as coisas do meu jeito. Farei meu trono lá em cima com as estrelas do céu. Então Satanás está dizendo: vou dizer ao mundo inteiro que eles podem viver sem você, sem regras, sem fronteiras, sem controles. Espero que vocês consigam ver que essa é uma mensagem satânica, e ainda assim, ele é o herói do filme. Então, vamos dar uma olhada em Star Wars por um segundo. Darth Vader, ele é o vilão. Ele é o vilão, certo? Mas seu nome é Senhor. Lord Vader, que significa pai. Ele é o império do mal, certo? Ele é o governante da galáxia, se você preferir, e tem uma roupa interessante com uma placa no peito que é muito semelhante à roupa do sumo sacerdote, que Cristo está usando porque ele é o nosso sumo sacerdote. Não pense que estou exagerando. Seu nome é Lord Vader. Ele está usando um peitoral interessante e quando você vai a uma dessas feiras de quadrinhos, eles levam o traje do filme original e entre os botões do peitoral há uma escrita em hebraico. Por que há escritos em hebraico em um alienígena de uma galáxia muito distante há muito, muito tempo? Por que há hebraico ali? Vou desenvolver mais o caso. Não estou apenas tentando chegar até aqui. Observe que o exército de Darth Vader está em perfeita ordem. Todos eles estão em perfeito branco, assim como o reino de Deus está em perfeita ordem. E depois diz que ele era o escolhido profetizado. Quando ouço a palavra profecia, fico pensando: Bíblia. Assim é para onde minha mente vai. Profecia, Bíblia. No entanto, em Star Wars, houve uma profecia sobre um escolhido e ele é o vilão. Ele é o Senhor Vadar. Agora, no filme, há uma cena em que Anakin está lutando com alguém, você sabe, treinando ou algo assim. E alguém perguntou à mãe dele e disse: a força é forte com esse aqui. Quem é o pai dele? E ela disse que não havia pai. Não consigo explicar. Eu estava grávida. Interessante. A força nele é incomum. Isso é evidente. Quem é o pai dele? Não houve pai. Eu o gerei, dei à luz e o criei. Eu não sei como explicar. Então, quem é um lorde que usa essa interessante placa no peito, que tem um exército perfeito de branco que está em um alinhamento perfeito e que nasceu sem pai? Você nasceu de uma mãe sem pai. A história em quadrinhos diz que não havia pai. Não natural. O escolhido. Ah, sim, e ele foi profetizado. Ele foi o escolhido profetizado que não tinha pai e é chamado de Senhor. Só por isso você já deve saber quem ele é. Lembre-se, não olhe para as imagens. As imagens são a propaganda. Se eu disser a você: ei, tem isso, ok, tente adivinhar em quem estou pensando. Ele foi profetizado, ele é o escolhido. Ele nasceu sem pai. Eles o chamam de Senhor. Não é difícil, certo? É Jesus, é Yeshua. Você não tem dúvidas de quem se trata. Agora lembre-se de que ele é Lord Vader, ele é o pai.
Portanto, se ele for o pai de Luke Skywalker, o nome é interessante. Luke significa luz, e o nome de Lúcifer é o portador da luz, e seu nome é Skywalker. E Satanás é conhecido como o príncipe e o poder do ar. Acho que isso é interessante. Luke, Light Skywalker e Lord Vader ou Jesus é seu pai, e assim como Lord Vader, Lord Pai é seu pai. Skywalker corre com você, sabe que Vader corre com a Ordem Perfeita vestida de branco, mas Luke Skywalker está com a rebelião. Junte-se à rebelião. Era da rebelião. Resistir ao Império. Observe que a rebelião é caótica. Eles não estão em perfeita ordem, eles simplesmente fazem qualquer coisa. E o que é um império? Um império é um grupo extenso de estados ou países sob uma única autoridade suprema. Então, se Lord Vader, o profetizado que não tinha pai, governa um império, você pode ter certeza de que ele é o único que tem um pai. Essa é outra descrição de Jesus. Quando Cristo vier, ele será o Senhor do império. A terra inteira é dele. Então agora vamos ver alguns desenhos animados. Wreck-It Ralph. Na verdade, gostei muito de Wreck-It Ralph quando o vi, mas vou mostrar a você o enredo aqui. Ralph é o vilão. Ele é o vilão, mas repare que ele parece muito triste e você até simpatiza com ele, e ele está sentado no lixão da cidade. O que ele está vendo agora? Para onde ele está olhando? Ele está olhando para uma cobertura aqui, e todas as luzes estão acesas no último andar. Porque se você assistiu ao filme, viu a história inicial em que Félix e todas as pessoas que moram aqui em cima o expulsam. Eles o jogaram no lixão da cidade. Ora, o lugar de onde os expulsaram chama-se Nicelândia. É uma maneira muito, você sabe, fantasiosa de dizer céu, certo? Se eu tivesse que dar ao céu algum tipo de, você sabe, parábola de nome Niceland, esse parece ser um título adequado, certo? Félix é carpinteiro. Acabamos de falar sobre o fato de Jesus ser um carpinteiro na matriz. E agora Félix, aquele que todos adoram em Niceland, é um carpinteiro. Mas veja o semblante das pessoas que vivem em Niceland. Eles não parecem muito convidativos, certo? Eles estão olhando para ele com um olhar fixo. Ah, e Ralph está com uma aparência triste, coberto de lama e pecado. E você deve sentir simpatia por ele, o vilão que foi expulso. Há outros pequenos indícios de que ele é Satanás, quando ele está oferecendo frutas e há uma cobra bem ali. Na verdade, ele vai a essas reuniões chamadas de Bad Guy Anonymous e fica sentado em um círculo com outros vilões e outros vilões de videogames e coisas do gênero, e ele dizia, sabe de uma coisa, eu não quero ser mal. E eles diziam, nossa, você vai estragar o sistema que você estava usando. Você não pode mudar o seu estilo de vida, pois ele foi criado para ser ruim e ver que esse é o mal entendido, que é a mentalidade de nascer assim. Não posso mudar minha identidade. Deus não criou um demônio. Ele criou um lindo anjo que estava literalmente ao lado de Cristo. Ele ocupava a posição mais alta como anjo e mesmo assim se virou. Ele se rebelou. Ele não foi criado dessa forma. E então ele está dizendo, você sabe, eu quero ser bom, mas não posso ser bom porque fui criado para ser mal. E nesse círculo está o demônio, e Ralph literalmente diz, obrigado, Satanás. Ele diz isso no filme. Então, agora vamos colocar nossos óculos bíblicos e ver o que está acontecendo aqui. Ralph diz que eu posso ser como o Altíssimo, basicamente. Ele está dizendo que eu posso ser como o Félix. O Félix só é, você sabe, o melhor porque ele tem essa medalha. Ele tem uma medalha que, você sabe, é como ganhar em uma corrida. E ele está dizendo que se eu ganhasse uma medalha, poderia ser como Félix. Portanto, Ralph está tentando obter uma medalha que o torne semelhante a Deus. E assim ele conhece uma garota na árvore. Óculos bíblicos, Gênesis, Ralph, o diabo, encontra uma garota em uma árvore e oferece a ela um metal que a torna semelhante a Deus. Lembre-se de que a serpente disse, se você comer essa fruta será como Deus. Seus olhos estarão abertos e você verá o bem e o mal. Então ela pega o metal que faz com que você se pareça com Deus e pela primeira vez na tela ela tem um colapso. Agora essa falha representa o pecado. Então todos estão dizendo a ela,
Olha, você não pode sair do glitch, não saia. Porque se o mestre do jogo vir você saindo do glitch, ele vai desligar o sistema e todos nós vamos morrer. Lembra? Satanás está falando a verdade, mas ele está distorcendo a história para dizer a você toda a verdade. Olhe, esse metal, essa fruta fez você pecar, e agora eu tenho que limpar a terra. Mas nesse filme, ela está dizendo, sabe de uma coisa, eu juro que nunca mais vou falhar, porque ela não quer que outras pessoas se machuquem. Ela não quer que o jogo seja desconectado, então ela jura que eu nunca mais vou apresentar falhas. Ela cumpriu essa promessa? Não. Na verdade, ela entra em uma corrida com outros personagens, e para vencer a corrida, ela usa a falha em seu benefício. Agora, a mensagem é que você deve usar o glitch, porque ele o ajudará a vencer, e quando ela cruzar a linha de chegada, ela se tornará uma princesa. E eu não tenho uma captura de tela disso, mas se você já viu essa cena no filme, todos os outros corredores estão se ajoelhando e literalmente adorando-a, curvando-se diante dela. Como ela usou o pecado para cruzar a linha de chegada, vencer a corrida e salvar o dia, ela se tornou uma heroína. E quanto a Ralph, o vilão satânico? Ele é o nosso vilão favorito. Veja, a moral da história não era, você sabe o quê? Você deve se corrigir e não ser uma falha. E Ralph, você pode ser um cara legal. Não. Precisamos aceitar essa falha. E ela se tornou a jogadora mais selecionada, diz o filme. Ela era a jogadora favorita de todas as pessoas que jogavam o jogo. E Ralph, ele é o nosso vilão favorito, ele não precisou se arrepender e mudar. Não, ele pode usar uma medalha e vir para uma terra agradável com todos nós. Há um filme chamado Ron's Gone Wrong. Agora, quando você olha para o pôster aqui e vê todos de branco, todos são perfeitos. Você verá essa mensagem repetidamente no entretenimento. A perfeição é ruim. A perfeição está errada. Precisamos lutar contra a perfeição. Somos contra a perfeição. Essa é a mensagem de Satanás. Lute contra a perfeição. Então você tem todos esses robôs brancos perfeitos e há um que é peculiar e divertido. Ele se destaca. E é assim que eles fazem com que você se identifique com uma história. Eles vão tocar o seu coração. Vão dizer que se trata de ser criativo, de ser você mesmo e todas essas coisas. Mas o que a camiseta diz? Fora de controle. Você não pode controlá-lo. Você não pode dar a ele regras, leis ou qualquer outra coisa. Ele está fora de controle, mas é o mocinho e é bonito, certo? Então, alerta de spoiler, isso vem do site moviespoiler.com. Isso dará a você um resumo real do enredo da história. E diz que mais tarde, Graham dá a Barney um robô abelha que está levemente danificado e acaba sendo defeituoso e destrutivo. Portanto, o personagem principal, o pequeno e bonito robô que você acabou de ver, é defeituoso e destrutivo. Então, basicamente no filme, todas as crianças têm um pequeno robô que as segue e as grava. E elas ficam tipo... Os robôs realmente protegem as crianças, por exemplo. Se uma criança mostra um garoto em um skate que está prestes a sair do meio-fio para a rua e o robô o impede de sair do meio-fio, então os robôs que realmente protegem as crianças... Então a criança quer um porque todas as outras crianças têm um e o pai está falido, ele é um inventor faminto. Acho que sim. Então ele entra em um beco e compra um robô de abelha no beco. E este é defeituoso e destrutivo. E diz que enquanto Barney e Ron começam a se tornar amigos, a Bubble, a empresa que criou o robô abelha, está se tornando uma empresa de tecnologia. Fica sabendo da existência de Ron porque ele bateu no colega de classe de Barney, Rich, e também em um policial. A empresa tenta esmagar Ron, mas Barney o tira de lá. Então pense nisso, né? Os criadores, pensem em Deus, ele é o criador, certo? O criador percebe que, espere um pouco, um dos meus robôs é defeituoso e destrutivo. Preciso esmagá-lo, preciso destruí-la. É isso que Deus vai fazer, certo? Ele vai aniquilar o pecado. O pecado será aniquilado da terra, mas eles estão pintando isso de uma forma ruim. É assim que Satanás está promovendo sua propaganda. Ele está dizendo a verdade a você, mas está fazendo com que pareça que não. Não, os criadores são ruins. Eles querem esmagar o Bebot, mas são amigos, mesmo que ele seja destrutivo e defeituoso.
Então Barney o tira de fininho e quando ele o tira de fininho, percebe que está na sede da empresa. Ele percebe que, se colocar o Barney ou o Bebop na máquina, você não poderá fazer isso. E a propósito, o robô defeituoso e destrutivo literalmente anda por aí esfaqueando uma faca. Como se ele fosse realmente um assassino. Eles não mostram isso no desenho animado, mas ele está correndo com uma faca de açougueiro. Assim, o garoto descobre que, se ele colocar o robô no sistema, você poderá usar o sistema, que o Wi-Fi vai vomitar e converter todos os Bebots para que se tornem como, ou sim, para que se tornem como o Bebop do Barney, defeituoso e destrutivo. Ele informa a você bem aqui no final deste artigo. Ele diz: meses depois, todas as outras crianças se tornaram bots que agem como o Ron. Felizmente, os créditos rolam. Há algum problema aqui? Você está se sentindo bem? Cada criança pode ter um robô que a proteja e mantenha todas essas regras. Em vez disso, cada criança tem um robô defeituoso e destrutivo, e esse é o final feliz do filme. Veja, há um problema aqui. Isso não vem de um site cristão. Este é apenas um site que conta a você a história e o enredo da história. Portanto, isso vem ocorrendo há muito tempo. Vamos dar uma olhada em alguns filmes diferentes. Aladdin, você sabe, ele era amigo de um gênio. O que é um gênio? Ela vem da raiz da palavra djinn. E aqui está escrito 1678 djinn. Djinn significa demônio. Então Aladdin o melhor amigo de Aladdin é um demônio. E a música é do tipo: você nunca teve um amigo como eu. Diga, o que quer? Sem medo é só pedir pra mim. Faça o seu pedido, o que quiser. Nunca teve um amigo assim. Esfrega a lâmpada e verá quem sou. Me peça o que quiser e eu vou lhe atender. Peça que eu faço, seu ricaço. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo, nunca teve amigo. Você nunca teve amigo. Você nunca teve amigo assim. Sim. Ei, crianças, vocês também deveriam ter um demônio como amigo. Vamos cantar uma música sobre isso. Nunca tive um amigo. Nunca tive um amigo. Coloque seus óculos bíblicos e preste atenção ao que está acontecendo. Jasmine vive em um reino, vive em um palácio e não quer estar lá. Lembre-se de que sempre há um ataque à perfeição. Sempre há um ataque ao reino. Queremos ir para um lugar desolado. Ela vive no reino com o rei e está se apaixonando por esse ladrão e ele, você sabe, está olhando para isso no reino como: uau, que lugar lindo. E ela diz: oh sim, onde todo mundo diz a você o que fazer e o que vestir, e ela está fazendo com que seja um lugar horrível. Assista a este clipe. É aqui que você mora? É, só eu e a Bu. Temos toda a liberdade. Isto parece fabuloso. Ah, não tem nada demais. Mas tem uma grande vista. Nossa, o palácio é uma coisa linda, não é? É maravilhoso. Imagine só morar lá, com criados e valetes. Claro, pessoas lhe dizendo onde ir, o que vestir. É melhor do que aqui. Sempre atrás de comida e correndo dos guardas. Não se tem liberdade para escolher as coisas. Às vezes eu me sinto... Você vive preso. Veja, nada acontece por acaso em um filme, especialmente em animação. Ok, Hollywood tem designers de cenários. Eles têm cabeleireiros e guarda-roupas. Nada é por acaso. Se houver algum quadro na parede ao fundo, não foi apenas, você sabe, pegá-lo de uma venda de garagem e jogá-lo ali. Não, que eles têm um motivo e um propósito para que ela esteja lá. A animação é ainda maior porque agora você precisa desenhar cada quadro. Ele é um ladrão. Aladdin é um ladrão. As pessoas o perseguiam dizendo: ladrão, ele roubou essa maçã e deu para a mulher. Uma maçã, enquanto olha para um reino e diz que gostaria de morar lá. Ela está dizendo que sim, onde você não pode ter sua própria escolha. Você não pode fazer suas próprias escolhas. Veja, Deus é um tirano, ele tem todas essas regras e você não pode realmente fazer o que quer. Essa é a versão de Satanás da história que ele está empurrando para as crianças.
Agora pense profeticamente. Profeticamente somos filhos de um rei, e nosso pai, o rei, quer que nos casemos com o príncipe da paz, o que nos torna o quê? Profeticamente, se somos a noiva de Cristo e somos a noiva, você sabe, vamos nos casar com o príncipe, o que nos torna princesas, então todas essas princesas... Os filmes pensam que profeticamente ela é uma princesa, seu pai quer que ela se case com o príncipe, e em vez disso, ela se apaixona pelo ladrão. Satanás não está apenas alcançando na música, quando ele a pega no colo, ele diz que eu posso abrir seus olhos. Alinha logo antes de dizer, diga-me, princesa, quando foi a última vez que você deixou seu coração decidir? Siga seu coração, certo? Siga seu coração e eu poderei abrir seus olhos. Essa linguagem da serpente, quando você olha para o Gênesis, quando ele diz, coma este fruto e seus olhos se abrirão. E embaixo, diz que ele a levará para um mundo totalmente novo, onde ninguém pode nos dizer não ou para onde ir. Um mundo sem regras. Abrirei seus olhos, seguirei seu coração e não haverá regras. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Um mundo ideal é um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer. O mesmo filme repetidamente, apenas reempacotado. É como uma propaganda de lavagem cerebral. Quando finalmente o véu é removido e você consegue ver através de tudo isso, não consegue mais assistir a esse lixo porque pensa, isso é propaganda. Você simplesmente não consegue assisti-lo porque pensa, essa é a mesma mensagem repetidamente. Sempre há uma agenda. Gênesis 3:5 diz, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão. Foi isso que a serpente disse a Eva, e aqui vemos literalmente ele dando a ela uma maçã e dizendo que vai levá-la a um mundo sem regras e que pode abrir seus olhos. Pan de Peter Pan. Você sabe de onde vem o Pan? Pan, na mitologia grega, é uma divindade da fertilidade, e seu pai era geralmente chamado de Hermes. E ele é produto de uma orgia, e é uma figura lasciva com chifres, pernas e orelhas de bode. Observe que Pan está tocando a flauta Pan. Ele é o deus grego do desvio sexual, uma divindade da fertilidade. Agora pense na história de Peter Pan, quando esse menino voa até a janela de uma menina e diz: What if you could escape to a faraway world without parents? Forget them, Wendy. Forget them all. Come away to Neverland. Without any rules, without anyone telling you what to do. Come with me, we'll never have to worry about grown-up things again. Never is an awfully long time. Ei, Wendy, venha comigo. Eu quero levar você para um lugar onde você possa se divertir com os Lost Boys. Lost Boys. Onde não há regras e nem paz. A única coisa é que você nunca mais poderá voltar. Vamos lá! É divertido. Estamos indo para o... Nos últimos garotos em que não há regras, a mesma história é repetida várias vezes. Ele é literalmente Satanás, e ela vai com ele, e então ele tem Mulan, cujo melhor amigo é o dragão. Quem é o dragão, de acordo com Apocalipse 12:9, diz que o grande dragão foi expulso, a antiga serpente, chamado de Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, ali mesmo você vê que ele é o diabo, mas quando você assiste ao filme ou vê o enredo... Eu não assisti ao filme, mas já vi clipes suficientes, ele é Satanás. Ele deve assumir o trono e os espíritos dos ancestrais mortos não querem que ele assuma o trono, mas no final do filme ele consegue seu lugar no trono por direito. E há um momento em que Mulan diz, você sabe o quê? Tive que quebrar as regras e seguir meu coração. Vamos ver esse clipe. Veremos essa mesma mensagem em um clipe após o outro da Disney em um slide daqui a pouco.
Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Lembre-se dessa escritura quando você vir esses clipes. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? E, no entanto, qual é a mensagem que a Disney e muitos outros desenhos animados diferentes, que nem mesmo são da Disney, estão transmitindo? Ouça esta mensagem. Serão apenas alguns clipes consecutivos e você ouvirá que tivemos que quebrar as regras e seguir nosso coração. De fato, um dos temas ressaltados na maioria dos filmes da Disney é que devemos seguir o nosso próprio coração e não a lei. Esta mensagem é muito clara no filme chamado Mulan 2. Reclamando de como é o meu mundo, mesmo estando no... O dragão vermelho dá conselhos a Mulan. Por amarrar você e o bonitão. Diga lá, eu sou um guardião de categoria, não sou? Você é muito mais do que isso. É o amigo que mais confio. O dragão, que mais se parece com o diabo, é seu amigo de maior confiança? Agora, a legislação chinesa diz que uma princesa tem que se casar com um príncipe, mas seu coração lhe diz algo diferente. Por isso, pede conselho a Mulan. Mesmo? Jura? Eu só gostaria de agradecer a você. Foi muito corajosa em assumir o lugar de seu pai no exército. Puxa, obrigada. Seu dever era ficar em casa, mas seu coração lhe pediu para quebrar as regras. Como se decidiu entre o dever e o coração? Opa! Bom, não foi fácil, mas seguindo meus sentimentos, eu acabei fazendo o que era certo. Eu acho que aprendi que tenho um dever com meu coração. Tenho um dever com o meu coração. Isso faz sentido. Isso é maravilhoso. Confiar em seu próprio coração e segui-lo é uma filosofia perigosa. A Bíblia diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Em Cinderela 2, ela também vai contra as regras e normas. Because I'm me, I've been trying to obey someone else's rules about who I should be and how I should dress. Então ela continua cantando a seguinte canção: eu não quero ter 1000 regras pra obedecer. Abra os portões. Eu quero só seguir o meu caminho e viver. O seu coração você deve ouvir. Sempre em frente, então você vai conseguir. A ideia de que as regras e leis podem ser mudadas é completamente estranha ao governo do céu. As leis de Deus nunca vão mudar. São as mesmas hoje as que foram ontem. Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim mudar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Quando a vida me deixa pra baixo, eu toco violão. O resto do mundo pode seguir as regras, mas eu devo seguir meu coração. É hora de experimentar os meus limites, vou testar. A liberdade veio enfim pra mim. Livre estar, livre estar. Nossa, essa música já foi cantada por milhões de meninas e os pais ficam tipo, que bonitinho, deixa pra lá. E ela está dizendo, não há certo, não há errado, não há regras para mim, sou livre. E se você assistir ao vídeo, ela começa usando um vestido longo e está realmente, você sabe, vestida de forma conservadora. E quando ela está dizendo, não há certo, não há errado, não há regras para mim, eu sou livre, o vestido dela meio que derrete e fica com a parte superior da perna bem cortada. E ela está mostrando, você sabe, é um corte baixo aqui. E essa é a mensagem que você recebe repetidamente. Espero que vocês tenham entendido. Foi uma tradução para o espanhol, desculpe. Em nosso canal do YouTube, você pode assistir em inglês. É muito mais poderoso quando você vê o texto escrito. Mas sempre e sempre vamos quebrar as regras e seguir nosso coração. Tínhamos que seguir as regras escritas em pedra nas paredes da caverna, mas mudamos as regras que nos mantinham no escuro com a mesma mensagem repetidamente. Transformers. O que há de errado com isso? Não são transformadores. São os mocinhos contra os bandidos.
Ouça a história. Quem é o vilão? Antes do tempo começar, havia o cubo. Não sabemos de onde vem. Só sabemos que tem o poder de criar mundos e preenchê-los de vida. Foi assim que a nossa raça nasceu. Por um tempo vivemos em harmonia, mas como todo grande poder, alguns o queriam para o bem e outros para o mal. Por um tempo, vivemos em harmonia, mas, como todo grande poder, alguns o queriam para o bem, outros para o mal. Você pode ter certeza de que o poder é o que você quer. Portanto, o mocinho está falando bem ali e está dizendo a você: apenas ouça. Ok. Não sabemos de onde ele vem, mas ele criou todos os mundos e toda a vida neles. Coincidentemente, trata-se de um cubo flutuando no espaço e vindo para a Terra. Pense no Apocalipse. Há uma cidade cubo que está vindo para a Terra. E quanto a esse cubo? Qual é o problema? Vamos ouvir o próximo clipe. A liberdade é o direito de todos os seres sencientes. Todos vocês sabem que só há uma maneira de acabar com essa guerra. Precisamos destruir o cubo. Então esse é o lado da história de Satanás. Como se você dissesse que todos nós merecemos liberdade. Mas Deus está nos mantendo sob essas regras. Temos que lutar e destruir o Criador. Ele literalmente disse a você que o cubo criou todos os mundos e toda a vida nele, e que para obter a liberdade, precisamos destruí-lo. Essa é a moral. Essa é a lição. Vamos lutar contra isso, Criador. Você verá isso várias e várias vezes. X-Men. Ele é literalmente chamado de Apocalipse. Vem diretamente da Bíblia. Somente os fortes sobrevivem. Veja esses personagens. Esses são os mocinhos que você está vendo. Fera ou Nightcrawler ou quem quer que seja. Nightcrawler parece um demônio. Tempestade com os olhos esbranquiçados. Há um anjo que é negro. Quero dizer, quando você olha para esses personagens, você pensa amigavelmente. Não, você não pensa que eles parecem pessoas malvadas, mas... Eles são os heróis agora? Ouça quem é o vilão. Os vilões estarão falando neste clipe e ouça quem é você. Fui chamado por muitos nomes durante várias vidas. Krishna, Javé. Ele diz que é o vilão, diz que já me chamaram de muitas coisas e diz que Yahweh é o vilão e... Lembre-se de que isso se chama Apocalipse, que significa a revelação de Jesus Cristo. Aqui, Apocalipse é grego e significa o levantamento do véu ou revelação. Quando lemos o livro de Apocalipse, ele é uma revelação de Jesus Cristo. Você sabe, algumas pessoas que ouvem o Apocalipse pensam: esse é um livro assustador. Isso é o fim do mundo. Mas é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse não é uma palavra assustadora. É a revelação. Então, aqui você vai ouvir o vilão que diz que é Yahweh. Ele vai falar um pouco mais e prestar atenção na terminologia que usa. Ele está literalmente citando Cristo. Há quem acredite que o primeiro mutante nasceu há milhares de anos. Ele era uma espécie de Deus. E ele vai retornar. Então aqui eles estão dizendo que ele é um tipo de Deus e que vai ressuscitar. Isso é Yeshua, isso é Cristo. Ele era um tipo de Deus, morreu e ressuscitou, certo? Agora ouça o vilão falar. Vocês todos são meus filhos. E estão perdidos porque seguem líderes cegos. Você está perdido porque segue líderes cegos. Todos vocês são meus filhos, mas estão perdidos porque seguem líderes cegos. Isso não é apenas um palavreado que uma pessoa maligna usa. São literalmente as palavras. Cristo. Chega de falsos deuses. Eu estou aqui agora. Ele sempre teve 4 seguidores. Como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Juntos, vamos limpar a terra para os mais fortes. Ele sempre teve 4 seguidores, como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E juntos, limparemos a terra para o... Assim, ele diz, não mais falsos deuses. E então você vê todas essas pessoas iníquas caírem, e então ele diz, vamos limpar a terra. É isso que Cristo virá fazer, e ele virá com os 4 cavaleiros do Apocalipse.
Essa é uma propaganda satânica que diz que aquele que virá para limpar a terra, aquele que se chama Yahweh, o vilão é aquele que é um Deus ressuscitado, aquele que está vindo com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Precisamos nos unir e lutar contra ele. Ele quer destruir este mundo. Bilhões de pessoas mortas. O mundo precisa dos X-Men. Vai se juntar a eles? Não queria que eu saísse mais de casa? Somos todos nós contra um Deus. Vamos pra guerra. Vamos pra guerra. Eles estão dizendo que precisamos deixar de lado todas as nossas diferenças. Acho que nem vi o filme, mas você pode perceber pelo semblante e mais ou menos pelo contexto. Eles dizem sim, você sabe, não estou interessado nisso ou algo assim, mas estão tendo que deixar de lado suas diferenças. E pessoal, temos que salvar a humanidade. Temos que nos unir e lutar contra essa ameaça que vem de fora. É sobre isso que muitos filmes tratam. É o fim do mundo. É um OVNI. É um asteroide. Algo está por vir. Sempre precisamos nos unir. Precisamos salvar a humanidade. Se você está na Terra neste momento e é cristão, não é nosso dever nos unirmos e tentarmos salvar a Terra de qualquer coisa. Sabemos que a única coisa que vem de fora para a Terra é, você sabe o que é? Cristo para purificar a Terra, e se não estivermos do lado dele, então você precisa ter medo. Mas se estivermos do lado dele, não há medo, porque vamos encontrá-lo. Mas Satanás vai enganar o mundo inteiro para que você lute contra ele. Por meio de repetição, hipnose e propaganda, você está sempre programando assim, há uma ameaça chegando e precisamos nos unir, pessoal. Precisamos lutar contra essa coisa e salvar a Terra. Parece tão bonito, certo? Você pode estar se perguntando se o filme Guardiões da Galáxia 3 foi lançado há alguns meses, talvez. A mesma coisa. O vilão está dizendo que tem uma missão sagrada de criar um mundo perfeito e que ele é o vilão. Minha missão sagrada é criar a sociedade perfeita. Quero que saibam que estou grato por lutar ao lado dos meus amigos. Incinerem eles. Vamos voar para longe juntos. Para o infinito. E lindo céu. Portanto, quero que você olhe para os bons. Eles são literalmente alienígenas, um tipo de árvore. Como se eles parecessem mutantes, certo? Eles são os mocinhos. Eles estão entrando em chamas, dizendo que teremos que lutar nesta última guerra. Um deles é alcoólatra. Quero dizer, quando você lê a Bíblia, ela diz que aqueles que não herdarão o reino são os bêbados, os que praticam o horror, todas essas coisas. E literalmente eles são uma representação dos iníquos, e eles são os mocinhos, caminhando pelo fogo, dizendo que não importa se morrermos, vamos travar essa guerra contra o vilão que diz que tem uma missão sagrada de criar um povo perfeito e ele está voando para a Terra como se estivesse vindo para a Terra, algo está vindo e quer criar a perfeição, ele é o vilão, lute contra ele. No mundo perfeito de Deus não haverá bêbados, mutantes, alienígenas, demônios e todas essas coisas. Ele vai limpar tudo isso, mas estão pintando-o como o vilão. Lembre-se de que Satanás está dizendo a verdade, mas a distorce. É propaganda. Ele está pintando chifres em Deus. Sim, Deus tem uma missão sagrada perfeita para criar um povo perfeito. Ele vai limpar a terra de bêbados, mutantes, demônios e todas essas coisas, mas é pintado sob a luz de que ele é um vilão. Alguns cantos do universo o consideram Deus. Alguns cantos do universo o consideram Deus. Eles literalmente, quanto mais você assiste, mais eles dizem, eles colocam na sua cara. Como se você não precisasse mais esconder isso. Eles dizem, olha, ele é Deus. Ele tem a missão sagrada de criar um povo perfeito. E ele está se livrando de tudo. Ele vai matar todos os bêbados e mutantes. Então, houve outro filme que saiu recentemente. Acho que este é o clipe. Tudo o que você ama será destruído. É assim que Satanás pinta Deus. Veja, ele vai matar os membros da sua família só por causa do estilo de vida deles. Ele vai matar todos que você ama. Isso não deixa você furioso?
Você gosta de pensar em alguém matando pessoas que você ama? Mas é isso que vai acontecer. Se os membros de sua família não aceitarem Cristo, eles serão destruídos. E com razão, pois quem quer viver em um mundo, quem quer viver na eternidade com bêbados? Mentirosos, ladrões, estupradores, assassinos, ninguém quer viver assim por toda a eternidade. Mas lembre-se, ele está pintando chifres em Deus e dizendo que ele é um vilão. Eles são espíritos de demônios que operam milagres, que vão até os reis da terra e do mundo inteiro e os reúnem para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se acreditarmos que a profecia é real, isso vai realmente acontecer. Os humanos da terra lutarão junto com os demônios que lutam contra Cristo quando ele voltar. Como vamos chegar a um lugar como esse? Como você faria isso parece simplesmente incompreensível. Como poderíamos chegar a um lugar como esse? Por meio de uma programação de hipnose repetitiva, várias e várias vezes. Tudo o que você assiste, desde os desenhos animados infantis até os videogames, mesmo que não estejamos falando de videogames, e os filmes. É tudo a mesma bagunça, sempre e sempre. O filme da Barbie, até mesmo o filme da Barbie. E veja que este filme é como um dos filmes mais assistidos de todos os tempos, porque se você odeia a Barbie, vai adorar, porque eles tiram sarro da você ama a Barbie, você vai adorar, você é criança, você vai adorar, você é pai ou mãe, você vai adorar. Eles fizeram um filme que todo mundo ia adorar, por causa da nostalgia, do humor e de todas essas coisas. E lembre-se do ataque à perfeição. A perfeição é ruim. Você precisa saber a verdade, você precisa ter os olhos abertos, todas essas coisas. Ouça este filme. É o melhor dia de todos. É o melhor dia de todos. E ontem também, amanhã também vai ser. E todos os dias de hoje até a eternidade. Vocês já pensaram na morte? Todos estão vestindo ouro e branco e todos estão dizendo: sim, ontem foi perfeito, hoje é perfeito, amanhã é perfeito e para sempre será perfeito. Agora veja o mundo em que eles vivem. Ele tem o formato de um coração, um mundo de amor. Tudo é verde, a água é azul e o exterior é sem graça porque você está nesse Éden perfeito. Mas neste clipe, bem, na verdade, eles vão explicar ainda mais sobre Barbie Land. No filme da Barbie, encontramos a Barbie principal interpretada por Margot Robbie, e todas as suas amigas Barbie vivem em um mundo perfeito. Não existe morte, doença, tristeza ou qualquer coisa próxima a isso. O mundo da Barbie é perfeito, então é só uma questão de manter a ordem. E os elogios são essenciais. A diretora Greta Gerwig ainda comenta sobre como essa ideia de mundo perfeito deriva de sua educação católica. A primeira parte do filme se passa em um mundo em que não há o menor traço de morte, sofrimento, vergonha, autoconsciência. Portanto, um mundo de perfeição. Ela disse que mantém a ordem da perfeição. Você pode fazer tudo isso de forma gratuita, com gentileza, compartilhando palavras de afirmação. Isso é perfeição, o mundo perfeito. Quem não gostaria de morar lá? O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Você pode voltar pra sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Agora, a escolha é sua. Então, ela encontra essa, nem sei como chamá-la, uma Barbie maluca com um círculo em volta de um olho. E quando você a conhece, tudo fica caótico. Como o mundo dela ali, o mundo daquela Barbie é um caos. A casa dela é uma loucura. Ela está fazendo uma parada de mão, dá uma cambalhota e, como você sabe, age de forma muito demoníaca. E ela está dizendo a mesma coisa que Morfeu. Você pode ficar nesse mundo perfeito ou pode saber a verdade. Você quer saber a verdade, certo? E é claro que ela entra. O carro. E ela está dirigindo. E você sabe que pode dizer que ela está fora da perfeição porque está dirigindo por um deserto e todas essas coisas? Então todos eles têm a mesma história. Você tem esse tipo de Cristo da nova era, como Neo, e no gnosticismo a serpente era. Sofia, essa mulher que disse, eu posso abrir seus olhos. Sofia é aquela que é a serpente. E então você tem os vilões que são sempre como o Deus Criador. Essa é a polícia secreta, os responsáveis pela aplicação da lei. E depois um filme chamado Smallfoot, que era um filme para crianças. Era a mesma coisa.
Você tem o personagem principal que é como um Cristo da nova era. Você tem a garota que diz a ele: veja, tudo em que você acredita é mentira. E o vilão é o guardião da pedra que está literalmente vestindo uma túnica com uma longa barba branca como Deus. E em seu manto há essas pedras com regras escritas nelas. Eles dizem que precisam fazer isso, pois vivem em um mundo de perfeição e precisam seguir as regras escritas em pedra. Filme Lego, a mesma coisa. Emmett, que é um Cristo da nova era e vive em um mundo perfeito onde todos seguem as regras de instrução e tudo é incrível. E então essa garota chamada Lucy ou Lúcifer diz: ei, eu posso dizer a verdade a você e todos nós precisamos quebrar as regras. E o vilão é literalmente o pai, o filho. Como no filme você descobre que todo o mundo Lego é controlado por um garoto e seu pai é o vilão. O pai é o vilão. E seu nome é Lord Business. Então, novamente, temos o Deus Criador. Truman mostra a mesma coisa. Ele está em um mundo perfeito. Ele não percebe que há um mundo totalmente novo lá fora. E ele é esse personagem de Cristo da nova era. E há uma mulher no filme que está dizendo: Truman, é tudo uma mentira. Como você tem que escapar desse lugar. E o vilão que o está mantendo lá se chama Christoph. E ele vive na Lua, e ele está lá fora com um cara chamado Moisés. Portanto, literalmente a mesma história, repetidamente, e posso mostrar a você alguns exemplos de como todos esses filmes começam com um mundo perfeito, mas você vai descobrir que esse mundo perfeito é na verdade algo ruim do qual você quer escapar. Na verdade, não mostrei esses clipes porque eles tomam muito tempo, mas quando você olhar para esses filmes, verá o pé pequeno. Eles vivem em um mundo perfeito. Lego World, Legoland, o filme Lego. Eles vivem em um mundo em que todos seguem as instruções. E Truman mostra que é um mundo perfeito porque ele vive em uma cúpula. Agora, por que o vilão é sempre retratado como Cristo? Mesmo nessas histórias em quadrinhos, você percebe que ao fundo desse vilão aparecem os 4 cavaleiros. Você vê os anjos tocando suas trombetas. Por que isso está por trás do vilão? Porque Cristo está sendo zombado e pintado como o Coringa. Porque o Coringa está literalmente em um vitral com uma auréola ao seu redor e usando uma túnica e uma faixa. Por exemplo, você não consegue ver que há um ataque a Cristo? Há um ataque à verdade. Há um ataque à Bíblia. Novamente você vê Jared Leto como o Coringa usando uma coroa de espinhos com as mãos levantadas. Para alguém pensar, o cristianismo, isso não é real. Por exemplo, a Bíblia é um monte de contos de fadas. Eles já sofreram uma lavagem cerebral. Eles já foram programados e não conseguem nem ver que há uma guerra espiritual muito real acontecendo ao nosso redor. Que Satanás está tentando dominar sua mente por meio de guerra psicológica e ele está tentando dizer a você repetidamente que Cristo é o vilão. Deus é o vilão. Yahvé é o vilão. Você se sente mal pelo demônio. Ele é o herói. Precisamos lutar juntos para combater uma ameaça que está chegando à Terra. Jesus é o Deus imortal e todo-poderoso que está sentado em um trono nos céus, no santuário, e está vindo à Terra para destruir metade da humanidade e separar o trigo do joio. O joio, as ovelhas e os bodes, você sabe quem é? Essa é a descrição de Thanos, a mesma coisa, sempre e sempre. Thanos é um alienígena que está no espaço, sentado em um trono, em uma nave espacial chamada Santuário, e ele vem à Terra para estalar os dedos e destruir metade da humanidade. E o que é? O qual é a missão principal? Qual é o enredo do filme? Ei, todos os mutantes e falsos deuses e demônios, e tudo o que precisamos para nos unir e lutar. Você precisa se unir contra esse ser maligno e salvar a humanidade, salvar a Terra. É sempre a mesma história. Precisamos nos unir e salvar a humanidade contra um asteroide. Contra OVNIs, contra Thanos. Há uma ameaça chegando à Terra e precisamos lutar contra ela. Isso é satânico. Isso não é o que a Bíblia diz. Precisamos estar do lado de Cristo. Precisamos estar prontos quando ele vier. Acredito que ele virá em breve.
Quanto mais e mais vejo entretenimento como esse, que nem mesmo o esconde mais, apenas aumenta, sei que estamos nos últimos dias. Como se estivéssemos vivendo. Sodoma e Gomorra, as pessoas nem sabem qual é o seu gênero, há a Babilônia, a confusão, ninguém sabe nada, não há verdade, não há, tudo é relativo. Estamos nos últimos dias, Jesus virá em breve e precisamos estar prontos. Não estou me preparando ou espero estar pronto, precisamos estar prontos, pessoal. E espero que não estejamos perdendo tempo entretendo nossas mentes com esse lixo que é literalmente um ataque ao nosso Deus. Imagine como nosso Pai Celestial se sente quando estamos nos divertindo com entretenimento que o difama, que distorce seu caráter e o torna um vilão e um tirano e parte seu coração. E estamos gastando dinheiro e tempo com isso. Satanás usa muitos disfarces diferentes. Ele poderia ser um super-herói ou, ei, você vai a um evento esportivo e de repente você é a próxima coisa. O que está acontecendo aqui? Todos nós estamos assistindo à adoração de Baal. Ele se apresenta em muitos disfarces diferentes. Você pode fazer leitura de tarô, yoga e meditação. Ele tem uma caixa de equipamento cheia de iscas. Se você não gosta do tarô negro e do ocultismo, sabe, tabuleiros Ouija e coisas do gênero, eu tenho a nova era. Ei, o que importa é a luz, o amor, o alongamento e a limpeza da mente. Veja, ele tem um sabor diferente para todos. Eu costumava ser assim. Eu me apaixonei, sou uma vítima do que a mídia pode fazer com alguém. Eu me apaixonei por ele. Quando vi Marilyn Manson, disse que queria ser igual a ele. E ele se tornou meu ídolo. Quando vi The Craft, o filme que meus pais não queriam que eu visse, quando vi The Craft, ele me atraiu para a bruxaria. Comecei a usar pentagramas e a me vestir toda de preto e a pesquisar sobre feitiços e se eles funcionavam e todas essas coisas, além de ir a cemitérios para tentar caçar fantasmas, brincar com tábuas Ouija e cartas de tarô. A mídia é poderosa. Satanás está usando essa ferramenta como uma sedução para atrair você para o ocultismo. Para a nova era, para todas essas coisas e para dar a você o lado dele da história. Ele está pregando o seu evangelho de uma forma muito mais fascinante. Você sabe, as pessoas vão à igreja e dizem, tudo bem, todos abram suas Bíblias, e depois vão para casa e dizem, os cristãos poderiam fazer a mesma coisa. A ferramenta não é ruim. A mídia não é má. A Bíblia é a mídia. Nosso conteúdo em nosso canal é de mídia. É uma ferramenta poderosa. Não é maligno, é poderoso, para o bem ou para o mal. Você pode ter um bom ou um mau desempenho. Quero ver mais cristãos usando essa ferramenta e divulgando a mensagem. Mal posso esperar pelo lançamento do anime de Shan, pois ele parece incrível. Days of Noah, que ótima maneira de usar essa ferramenta poderosa. Little Light Studios, que ótima maneira de usar essa ferramenta. Uncommon Ground, que ótima maneira de usar a ferramenta de mídia. Mas Satanás tem um financiamento interminável, você sabe. Ele tem todo o dinheiro do mundo e está apenas divulgando essa mensagem repetidamente. E devemos fazer o melhor que pudermos para tentar combater isso. O que Jesus assistiria? Você sabe, será que Jesus estaria lendo Super Baby para as crianças? Não, nem em 1 milhão de anos. Então, por que leríamos para nossos filhos ou para nós mesmos um super-herói que é literalmente um falso Deus reempacotado? Jesus conhece o poder da ficção. No Salmo 101:3 está escrito, não porei nada perverso diante dos meus olhos. Odeio o trabalho daqueles que se afastam. Ele não se apegará a mim. Romanos 1:32 diz que, conhecendo o juízo de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Aqueles que cometem o pecado são dignos de morte. E depois continua e diz, não somente faça o mesmo, mas tenha prazer naqueles que o fazem. Pense nisso. Muitas pessoas dizem, olha cara, eu não estou praticando bruxaria. Você está se divertindo com isso? Você está assistindo a Harry Potter e dizendo, ah, eu adoro esse filme, mal posso esperar pelo próximo. Estou na ponta do meu assento. Estou apenas observando. Estou assistindo a série. Se você estiver se divertindo e tendo prazer em ver outras pessoas fazendo coisas pecaminosas, como bruxaria, fornicação ou qualquer outra coisa perversa, você é tão digno da morte quanto aqueles que a cometem. Porque Jesus diz, ei, o pecado começa na mente.
Você não precisa cometer adultério. Basta olhar para aquela mulher com desejo em seu coração e você estará cometendo adultério em seu coração. Odiar seu irmão é o mesmo que assassinato. Talvez você não mate porque não quer ser pego, mas em sua mente você já está fazendo isso. Deus julga o coração. Ele não julga apenas a ação. Portanto, se estivermos sentados aqui jogando um simulador de assassinato por horas a fio, correndo, matando pessoas e obtendo prazer com isso, isso é maldade. Precisamos encerrar esses jogos, cara. As pessoas passam horas e horas jogando um simulador de assassinato virtual durante todo o dia, matando milhões de pessoas em sua vida. É uma loucura. Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Não diz que você engana algumas dessas pessoas de mente fraca. Diz que ele está enganando o mundo inteiro. Como ele está fazendo isso? Acredito que a mídia é uma grande ferramenta para que ele faça isso. Seja único. Destaque-se. Seja um líder. Você define as tendências, não siga a multidão. Muitas pessoas ficam preocupadas com o que as pessoas vão pensar se eu não assistir a esse filme ou jogar esse jogo. Quem se importa? Não estamos aqui para agradar ao homem, estamos aqui para agradar a Deus, e estamos aqui para tentar expandir o reino, ensinar a verdade e abrir os olhos de outras pessoas. Seja uma testemunha viva. Você sabe, essa citação diz que, onde quer que você vá, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Nossa vida deve ser um ministério em si. Nossa vida deve falar com as pessoas e dizer, há algo diferente em você. E eu testemunhei isso. Você sabe, talvez eu não seja convidado para as festas ou algo assim, mas quando alguém está passando por um momento difícil, eles não vão entrar em contato com alguém que esteja fazendo o mesmo que eles. Eles vão procurar alguém que seja diferente, alguém cuja vida esteja no caminho certo. E você pode ser essa pessoa se parecer diferente, se parecer único, se parecer distinto. Você pode ser a pessoa que alguém procura e diz, preciso de ajuda. Você pode me ajudar? E você pode compartilhar o evangelho com eles. E essa pessoa pode ser libertada de uma vida pecaminosa, porque aceita Cristo em seu coração e tem o poder de vencer e obter a vitória em sua vida. Você escolherá entrar pela porta estreita? Você escolherá hoje deixar de lado essas coisas perversas que desperdiçam tempo, que são literalmente um ataque a Deus e glorificam coisas satânicas? Você escolherá isso hoje? Oro para que você o faça. Não é fácil. Essas coisas são nostálgicas. Eles se tornaram parte de nossa vida. Eles se tornaram vícios em nossa vida e nós somos fracos, mas Ele é forte. Com sua ajuda, podemos fazer todas as coisas. Então deixe-me orar agora mesmo por todos que estão assistindo. Senhor Pai Celestial, agradecemos a você por sua verdade, agradecemos a você por sua palavra, agradecemos a você por suas profecias que nos dizem que isso vai acontecer, que estes dias em que vivemos, que vemos ao nosso redor, foram profetizados há 2000 anos. É simplesmente incrível olhar ao redor e ver que estamos vivendo naquela época que foi anunciada. Senhor, eu apenas oro para que você ajude cada um de nós a estabelecer qualquer coisa em nossa vida que esteja abrindo uma porta para o inimigo em nossa vida, ou que está machucando, que está partindo seu coração, Senhor, que está decepcionando você. Senhor, não quero decepcionar você. Senhor, você abriu mão de tudo por mim, e eu quero abrir mão de tudo o que o ofende, Senhor, porque sei que a verdade não está aqui para nos ofender. A verdade nos libertará. Você não esconde nada de bom de nós. Qualquer coisa que você diga que não é, que você não quer que participemos, é porque é um perigo para a nossa vida. É um perigo para as pessoas ao nosso redor, um perigo para nós, e leva à morte e à destruição. E, Senhor, ajude-nos a confiar em você, não importa o que aconteça. Ajude-nos a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas a confiarmos em você, Senhor, e ajude-nos a morrer para a concupiscência de nossa carne todos os dias. Senhor, somos fracos, mas você é forte. Você não vai tirar nada da nossa vida que estamos valorizando de alguma forma, mas eu escolho hoje entregar tudo. Senhor, dê-me forças para me afastar de qualquer coisa que esteja me impedindo de manter meu relacionamento com você. Dê-me forças para obter a vitória em minha vida, pois podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo, que nos fortalece.
E eu oro para que essa seja a oração de todos os que estão assistindo, para que nos afastemos dessa iniquidade, para que não coloquemos nada iníquo diante de nossos olhos, para que não participemos da iniquidade, nem nos entretenhamos com ela. Senhor, obrigado por você ter morrido por nossos pecados. Obrigado por nos dar o dom da vida eterna e obrigado por nos revelar a verdade cada vez mais a cada dia. Oro por todas essas apresentações que estão ocorrendo dia após dia, para que você esteja com os oradores, para que a mensagem seja clara, para que os olhos sejam abertos, para que você remova as escamas dos olhos das pessoas e para que elas façam uma escolha. Que eles sairiam de lá diferentes, que mudariam e seriam mudados depois de ouvir essas mensagens. Eu amo você e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.